Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando, boa noite, tá? Como a gente tinha combinado, eu estou mandando mais uma aulinha hoje, eu sei que a gente está meio em cima do pedido, né? A nossa prova é sexta-feira, mas tanto essa aula como a aula que eu mandei anteriormente sobre função exponencial, elas já fazem parte da prova porque vão ter exercícios, um de cada aula, que vão ser tirados exclusivamente das aulas, né? Então já façam os exercícios aí, deixem preparadinhos porque depois poderem anexar, né, na prova lá, tá legal? Hoje, nessa aulinha rápida, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre função inversa, tá? Que é um assunto importante para a gente poder falar um pouquinho das funções inversas trigonométricas, né? Eu não vou fazer muitos detalhes aqui, deixei umas perguntas como exercício, né? E principalmente falar da função logarítmica, tá legal? Que é uma função importante que é a inversa da função exponencial. Então, antes de eu falar dessas funções, a gente vai ter que entender um pouquinho o que é o conceito de função inversa, tá? Eu vou começar com um exemplo, como sempre, né? E quando eu pego o exemplo de função, o que eu pego? X quadrado, tá bom? Então, a gente já falou 500 mil vezes aqui da função x ao quadrado, tá legal? Tá a função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Tarará, ela é sempre positiva. Aí, eu fiz um desenhozinho aqui, ó, certo? Coloquei até umas nuvenzinhas aqui para ficar didático. Eu estou imaginando que do lado esquerdo aqui eu tenho o domínio da função x ao quadrado e do lado direito, né, eu tenho a imagem da função x ao quadrado, tá? Então a função x ao quadrado ela é definida em toda reta, na verdade. Você pode elevar qualquer número real ao quadrado, não tem nenhuma restrição isso aqui. E a imagem dessa função vai dar sempre um número positivo, né? Porque nunca o quadrado de alguém vai ser um número negativo. Então sempre um valor maior ou igual a zero desse lado. Eu peguei como exemplo aqui, ó, o 2 e o menos 2. Então veja, se você aplicar a função x ao quadrado no 2, certo? 2 ao quadrado é 4, ela vem bater aqui do outro lado na imagem no 4. E se você aplicar a função x ao quadrado no menos 2, o menos 2 elevado ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, né? O menos com menos fica positivo e também dá 4, tá legal? Então tanto o 2 quanto o menos 2 são levados no 4. E em geral isso acontece para qualquer valor A. Poderia ter colocado x aqui, tá? Qualquer valor A que eu escolha aqui. Então quando eu pego um número e eu pego o oposto dele, toda vez que eu aplico a função x ao quadrado, o resultado, né, sempre vai dar o a ao quadrado, é o mesmo número aqui, ele sempre fica positivo, tudo bem? Então 3 e menos 3 são levados no 9, tudo bem? O 1 e o menos 1 são levados no 1 e assim por diante. Isso é bem tranquilo, né? Por isso que a parábola, quando a gente faz o gráfico dela, ela é simétrica em relação ao eixo y, né? Porque os valores eles se repetem, tanto os positivos quanto os negativos. Muito bem. Aí eu já até fiz um desenhozinho aqui, ó, em azul, né? Aqui no meu esquema. E se eu quisesse, né? Coloquei uma pergunta aqui. E se eu quisesse fazer tipo uma função, né, que faz o caminho contrário, tudo bem? Faz o caminho inverso, ou seja, é como se eu estivesse pensando que a f, que é a função x ao quadrado, ela leva os números da esquerda para a direita. E eu quero pensar numa função que faz o caminho de volta, ou seja, uma função g que faz o caminho inverso, ou seja, ela pega os números da imagem e leva no domínio. Será que eu conseguiria definir uma função de volta aqui, né? Para o caso da função x ao quadrado? Vamos pensar um pouco. Acabei de falar então que o f, né, que é a função x ao quadrado calculada no 2 dá 4 e ela também calculada no menos 2 também dá 4, certo? Então f de 2 é 4 e f de menos 2 é 4. Então, se eu quisesse fazer o caminho inverso aqui, ó, em quem que eu ia levar o 4? Eu ia levar o 4 de volta no 2 ou eu ia levar o 4 de volta no menos 2? Entendeu a questão aqui, ó? Quanto que vale o g de 4? G é a função que eu estou falando que faz o caminho de volta, tá? Ele vale 2 ou ele vale menos 2, tá? Então, a princípio, pessoal, esse negócio aqui é um problema, tá? Você poderia falar assim, vale as duas coisas, professor. Leva o 4 tanto no 2 quanto no menos 2. Mas isso não pode. Por que não pode? Não pode porque... não pode porque a gente viu lá na definição de função, estava pensando outra coisa aqui. Lembra lá do exemplozinho da Havan? As funções, todas as funções têm que ter uma característica que é a seguinte: cada elemento do domínio é levado no único da imagem, tudo bem? Você não pode pegar, tipo assim, que nem no caso do exemplo da Havan, sair correndo lá, né, e pegar dois presentes. Lembra que isso era proibido? Então a gente não pode
nessa função aqui de volta, nessa g, por ela ser função, você tem que escolher. Ou você leva o 4 no 2, ou você leva o 4 no menos 2. Seria como se eu estivesse pegando dois presentes aqui, certo? Não pode, é proibido isso. Ou seja, esse tipo de relação de volta não seria uma função, de acordo com a definição do que é uma função. Então, tá vendo que eu até coloquei em vermelho aqui, as duas coisas não pode. Então, para resolver esse problema, tudo bem? O que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher. E esse problema está acontecendo porque a função x ao quadrado, do jeito que ela foi colocada aqui, ela não é uma função injetora, tá? Eu já vou falar, vou lembrar que é uma função injetora, tá? Então, só para fechar, o que eu tenho que lembrar? Lembra que eu comentei disso aqui, ó, na aula que eu falei de números reais, eu acho que eu falei de módulo. Quando você extrai a raiz quadrada de um número, tudo bem? Extrai a raiz quadrada do x ao quadrado, quando você cancela isso aqui, não sai simplesmente o x, sai o módulo do x, porque esse x poderia ser duas coisas. Lembra que eu expliquei isso? Tinha lá, eu fiz um exemplozinho bem bacana disso na aula de módulo lá, nas primeiras aulas. Então, quando você corta essa raiz aqui com esse quadrado, não sai o x limpinho, porque poderia sair tanto 2 quanto menos 2, tá entendendo? Então sai quem? Sai o módulo, ou seja, a gente sempre escolhe o positivo, tá? Então, ó, a função x ao quadrado não é injetora. Porque o que é uma função injetora? Uma função injetora, ela tem a característica de, toda vez que eu pego elementos diferentes no domínio, esses caras são levados em elementos diferentes da imagem. Ou seja, o 2 não é diferente do menos 2? Sim, eles são diferentes, tudo bem? Quando você levasse eles para o outro lado aqui, pela função, né, na imagem, se a f fosse injetora, eles teriam que dar valores diferentes, tudo bem? E no caso eles não estão dando valores diferentes, estão dando valores iguais. Então, ó, essa função aqui, a x ao quadrado, não é injetora. E o fato dela não ser injetora prejudica, impossibilita que a gente defina uma função que seria, no caso, a função inversa. Tá legal? Então, conclusão. A inversa da função x ao quadrado é a função raiz quadrada, que é essa aqui, porque quando você aplica a raiz quadrada do x ao quadrado, daria o próprio x. Só que você tem que fazer a ressalva do quê? Tem que fazer a ressalva, nesse caso, de colocar o módulo, tudo bem? Porque ela só vai existir se o domínio da função x ao quadrado for o intervalo 0 mais infinito. Tá legal? Eu vou tentar explicar isso melhor, ó. Veja bem. Essa função aqui, ó, que eu não falei nada, a função x ao quadrado original, lembra? O domínio dela é a reta toda. Então, o que eu estou fazendo para evitar o problema da não injetividade dela? Eu estou jogando fora metade do domínio. Quem que é essa metade do domínio? Seriam os números negativos. Então, estou jogando fora por esse módulo, tá? Então, veja, se eu considerar a função x quadrado, que é a f aqui, né? Só definida nos números positivos, tá vendo? Ela está definida no intervalo 0 mais infinito, indo no 0 mais infinito. Então agora ela não pode ser aplicada, por exemplo, no menos 2, porque o menos 2 não está aqui. Então aqui só tem números positivos. Então quando você faz isso, essa função passa a ser inversível. A inversa dela, tudo bem? Que vai vir daqui para cá, né? Também vem de 0 mais infinito em 0 mais infinito, mas agora pensando daqui para cá, ó. Vai ser a função raiz quadrada, tá legal? No caso, gente, eu estou usando outra variável aqui, tá? Mas isso aqui, tipo, não tem problema. Ou seja, você pega um cara aqui e levou no quadrado dele. Aí você pega esse cara aqui e leva na raiz. Tudo bem? Quando você restringe o domínio, aí você não precisa mais desse módulo. Aí você fica com raiz de x ao quadrado igual ao x mesmo. Por quê? Porque aí você jogou o negativo fora já de antemão, tá legal? Então veja, ó, peguei a função x ao quadrado definida só em números positivos. Tá vendo que eu peguei do 0 para frente? A f, que é a x ao quadrado, está levando. Por exemplo, ela pega o 2 e leva no 4. Tá legal? Pega um x qualquer, leva em quem? No x ao quadrado. Tá legal? Pega o 3, leva no 9. Pega o 5, leva no 25. Pega o 10, leva no 100. Quando você volta, essa volta é bem definida. Por quê? Porque não tem os negativos mais aqui. Tá legal? E aí você consegue definir uma função. Quem é essa função? A função raiz de y. Tá? Então, para cá eu aplico x ao quadrado, para lá eu levo pela raiz quadrada. Deu para entender isso, gente? É um exemplo importante, tá? Que mostra qual que é a dificuldade, né, da gente definir as funções inversas, e a gente vai ter sempre que ter essa coisa aqui em mente, o fato da função ser ou não ser injetora e sobrejetora também, tá? Eu já vou falar disso. Então, ó, em geral, uma função ela é inversível, que significa o que ser inversível? Ela tem uma função inversa, se e somente se ela for uma função bijetora, tá legal?
que significa bijetora? Ela tem que ser injetora, como a gente falou, e ela tem que ser sobrejetora ao mesmo tempo, tá legal? Então pensa aqui nesse exemplo da x ao quadrado, ó. Se eu pegasse aqui a imagem dela, o contradomínio, e eu deixasse como R, tá vendo? Ó, deixasse aqui como R, tudo bem? De 0 mais infinito em R, um número negativo daqui eu não teria como levar ele de volta, tá legal? Então, ela não seria sobrejetora, ou seja, o contradomínio seria maior que a imagem. Isso também é um problema, porque fica a gente desamparada aqui, eu não consigo levar de volta. Então, para a função ser inversível, ela tem que ser tanto injetora, que é essa característica de pegar caras diferentes do domínio e levar em caras diferentes da imagem, e não pode ficar ninguém aqui na imagem sem ser atingido pela função, porque se ele não for atingido, ele não vai ser levado de volta pela inversa, tá legal? Então é uma exigência dupla, tá legal? Por isso que chama bijetora, tá? Então é um detalhe importante da gente observar. Agora sim, o que é mais importante, né, no caso, é a gente sempre observar a injetividade, porque a sobrejetividade ela é mais fácil de contornar. Até a injetividade ela é fácil de contornar. A gente já vai ver isso aqui em um exemplo, tá legal, pessoal? Em mais exemplos. Porque assim, se a função não é bijetora e ela não é inversível com o domínio e o contradomínio que ela está definida, a gente faz uma restrição, a gente diminui, que foi o que eu fiz aqui. E às vezes nessa diminuição a gente consegue torná-la bijetora, e isso ajuda a definir a função inversa, tá? Então eu coloquei aqui, ó, definição. Se uma função f de a em b é uma função bijetora, então observa que isso aqui está sendo pedido, tá legal? Isso aqui é uma necessidade, tá? É uma condição necessária, tá? Então se f, né, de a em b é uma função bijetora, tá legal? Ou seja, ela é injetora e sobrejetora, então eu consigo definir a sua função inversa, que eu estou, né, chamando aqui a função inversa, e a função inversa, em geral, ela é denotada por f com menos 1, assim, tipo f elevado a menos 1, tá? Então, a função inversa, ela vai estar definida de b em a, ela faz o caminho de volta, e como que você define a função inversa? É de uma maneira bem óbvia, tá? Bem óbvia. A função inversa calculada num determinado número y, aqui do conjunto B, vai valer x se e somente se f de x é y, tá legal? Então veja, ó, a f levou o x no y. O que a inversa faz? Ela leva o y no x, ela faz o caminho de volta. Então jogou para lá, voltou para lá, jogou para lá, voltou para cá, entendeu? É bem tranquilo isso, tá? Então, como eu disse, é simples. Veja bem, nesse caso aqui da função x ao quadrado, quanto valeria, por exemplo, f a menos 1 do 9? O que é a inversa, né, do 9? Aqui eu tinha chamado de g, já estou chamando de f a menos 1, tá? Então, f a menos 1 é a raiz quadrada. Então, você tira a raiz quadrada de 9. E o resultado é quanto? 3. Por que não pode dar menos 3? Porque a gente já jogou, né, os negativos fora, como eu comentei. Tá legal? E por que isso acontece? Isso acontece porque o 3 ao quadrado é 9. Então, é meio óbvio, entendeu? Como 3 ao quadrado é 9, raiz de 9 é 3. É o caminho inverso. Tá legal? Então, isso aqui, pessoal, um geralzão, um panorama geral sobre funções trigonométricas, funções inversas, tá? Definição de função inversa. Eu vi trigonométrica ali e já me confundi. Então essa definição é importante e nunca pode esquecer do fato de que para ser inversível a função tem que ser bijetora, tá? Eu queria falar um pouquinho das funções trigonométricas inversas, ou as inversas das funções trigonométricas, tá? Então a gente aprendeu lá em trigonometria, né, na aula das funções trigonométricas, a função seno, tá legal? Então a função seno, né, pega um número, leva esse número x no valor do seno, né, dele. A gente viu lá, pode ver a função trigonométrica pelo ciclo trigonométrico, etc e tal, tá? Então veja bem, a gente pode calcular seno de qualquer número real, de qualquer valor, tá? Então lembra lá que a gente definia os arcos em radianos, tal? Então todo número x tem um seno. Quem tiver a calculadora aí, científica, ou entra na internet aí numa calculadora, tal, pega o celular, coloca seno aí de qualquer número, isso aí sempre vai dar um valor, tá legal? E tem que lembrar que esse valor é sempre um valor que fica limitado entre menos 1 e 1. Então tô lembrando, ó, a função seno está definida na reta toda e sempre módulo de seno é menor ou igual a 1, que significa o quê? Que os valores que o seno calcula, eles estão sempre limitados no intervalo menos 1, 1, que é o que está escrito aqui fechado, tá? Só que assim, o seno é uma função que sabidamente, né, ela não é injetora. Por quê?
tem muitos números diferentes que quando você calcula o valor do seno deles, né, apesar deles serem diferentes, o resultado dá igual, que é o que eu vou tentar explicar aqui. Ó. Por exemplo, quanto que vale seno de zero? Tá? Olha lá no ciclo trigonométrico, seno do zero é zero. Mas se você pega o seno de 2π, que seria 360 graus, ou seja, o seno de uma volta completa, esse valor também dá zero. Se você pegar o seno de 4π, que é o seno de duas voltas completas, o valor também dá zero. Então veja, tem números diferentes que eu estou colocando aqui no argumento da função seno, tá legal? Cujo resultado da conta está dando o mesmo número, no caso aqui é zero. Por exemplo, se você pegar seno de π sobre 2, que é 90 graus, o resultado dá 1, tá legal? Só que se você pegar 5π sobre 2, que é a mesma coisa que π sobre 2 mais 2π, ou seja, é 90 graus mais uma volta, 360 graus, aqui no ciclo trigonométrico você bate em cima do mesmo ponto, então o valor dá igual. Se você pegar π sobre 2 mais duas voltas, que seria 9π sobre 2, também vai dar igual a 1, tudo bem? Então, na verdade, a função seno ela é tipo muito não injetora, tá legal? E em geral vale isso, ó, toda vez que você pega um número alfa e você calcula o seno do alfa somado com uma quantidade de voltas fechadas, que no caso aqui está sendo denotado por 2kπ, tanto faz se a volta é para frente ou se a volta é para trás, o valor do seno não muda, tá? Isso aqui é uma propriedade de que a função seno, e isso aqui também vale para a função cosseno, tá? Elas são funções periódicas, certo? São funções periódicas. Por quê? Depois que você dá uma volta completa, você repete os valores. Aí você dá mais uma outra volta completa, repete os valores, tá? Para quem está com dúvida nisso aqui, tem que ver a aula de função trigonométrica para entender, tá? Que já foi mandado. Muito bem. Então, a função f de x, que é o seno de x, certo? A função seno, ela é uma função que não é injetora, tá legal? E logo, assim, pela definição, não seria inversível, tá vendo? Porque aqui na definição eu escrevi, por uma função ser inversível, ela tem que ser o quê? Bijetora. E ser bijetora inclui ser injetora, tá legal? Muito bem, pessoal. Só que, mas, né, contudo, entretanto, todavia, o que a gente vai fazer? Eu vou enxugar o domínio da função seno para que ela passe a ser injetora, ou seja, eu não vou mais deixar o x variar na reta toda, eu vou reduzir esse intervalo de valores. Quando eu reduzir esse intervalo de valores do domínio do seno, eu vou evitar essa repetição, tá legal? E a partir do momento que eu evito essa repetição, então eu posso definir a função inversa, porque o seno ele é sobrejetor, certo? Assim, ele atinge realmente todos os caras que estão no intervalo menos 1, 1. Então, vou conservar o menos 1, 1 aqui, que é a imagem do seno, e vou enxugar o domínio. O que eu estou querendo dizer? Ó, olha aqui, fiz um desenho para lembrar do ciclo trigonométrico, tá? Ficou meio torto aí, mas acho que dá para entender. Então, o ciclo trigonométrico ó, é uma circunferência de raio 1, tá legal? Que ela é centrada na origem, a minha não está muito centrada, ficou meio fora aqui o meu centro, tá? E aí, o seno é medido no eixo vertical aqui, tá legal? Lembra que o cosseno é no eixo horizontal, tá? Mas eu estou falando só do seno aqui agora. Então, ó, quando você pega um arco, que eu denotei aqui por x, ó, lembra que o arco ele vem daqui, né, da origem para cá. Então, essa é a origem do ciclo trigonométrico, abrir o compasso aqui num arco x, tudo bem? Quanto vale o seno de x? O seno do x é a projeção desse ponto nesse eixo vertical, que seria o eixo y. Essa altura aqui é o valor do seno do x, tá? Essa é a relação. Então, observa, ó, se eu pegar o arco aqui e eu passar ele para cá, mais ou menos por aqui, ó, repara que quando eu projetar vai dar a mesma altura, entendeu? Então, isso significa que o arco x, tudo bem, que está aqui, e esse outro cara aqui que está do outro lado, eles teriam o mesmo valor do seno, tudo bem? E se eu pegasse, além disso, esse x e eu desse uma volta completa e batesse aqui em cima de novo, tudo bem? Pegasse x somado com uma volta inteira, o valor do seno vai dar igual, que é o que estava acontecendo aqui, ó, nesses exemplos, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu diminuo o domínio da função seno. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela definida agora só de menos π sobre 2, que seria esse ponto aqui, ó, o arco que é o menos 90 graus, até o mais 90 graus, entendeu? Que é o π sobre 2. E eu não vou permitir que, a partir da origem aqui, você venha, digamos, para arcos mais negativos que o menos 90 e arcos mais positivos que o mais 90, que é o π sobre 2, certo? Então, na verdade, eu restringi o domínio do seno a esse pedacinho aqui que eu destaquei, tá? E você observa que cada arco x que eu pegar aqui,
quando ele for projetado nesse eixo vertical, que é o eixo do seno, ele vai ter um único valor do seno, você não vai ter repetição, tá vendo? Se eu pegar isso aqui e arrastar para baixo e projetar, a altura vai dar mais baixo, então mudei o x, mudou o valor do seno. Aí eu mudo o x aqui de novo, vai dar um valor negativo aqui no caso, entendeu? Então veja, restringindo, não é, o domínio da função seno a essa parte aqui que foi destacada em vermelho, que está grifada, tá legal? Eu consigo não, tipo assim, evitar as repetições nos valores do seno, porque esse negócio não vai poder passar mais para cá para repetir os valores, né? Nem dar a volta em cima dele mesmo, tá? E ela continua sobrejetora também, porque você atinge também, né? O seno de menos π sobre 2 é menos 1, que é esse ponto aqui, o seno de menos 90 graus. Aí do menos 1 você cobre todo o intervalo menos 1 até chegar no 90 graus, porque seno de 90 graus é 1, tá legal? Então quando eu faço essa restrição de domínio aqui, ó, tá vendo? Ó, o seno era definido na reta inteira, só que eu restringi o domínio, tá legal? O que eu estou fazendo? Eu estou tornando a função seno injetora e sobrejetora, que é o que eu preciso, tá? E nesse caso, com essa restrição, ela vai ter uma inversa, tá? Como é que é o nome da função inversa do seno? Ela é chamada de função arcosseno, tá legal? Função arcosseno. O pessoal fala rápido função arcosseno, tá legal? Ela é definida como? Ela é definida da maneira geral das inversas, tá? Se você pegar um valor entre menos 1 e 1, que eu estou chamando de y, e você quiser calcular o arcosseno de y, né? Essa é a maneira abreviada aqui da função arcosseno de y. Como que você vai fazer isso? O arcosseno de y vale x se o seno do x for y, tá? Parece esquisito, mas é bem óbvio, tá? É muito óbvio. Então veja, ó, eu pego, vou olhar aqui no meu desenho primeiro, ó. A função arcosseno, que é a inversa, está vindo daqui para cá, tá? Então se você quiser calcular, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui. Quanto vale arcosseno de 1? Que pergunta que você está fazendo aqui? Você está falando assim, ó, qual é o arco cujo seno dá 1, tá legal? Ou seja, quem é o arco que está entre menos 90 graus e 90 graus, tal que o valor do seno desse arco é 1. E quem é? A resposta é o π sobre 2, é 90 graus. Por quê? Você vai ter a altura completa aqui, ó, você vai bater no 1 quando você pegar um arco que é um ângulo reto, que ele vai formar esse ângulo aqui, ó, essa quina, tá? Então o x saiu daqui da origem, subiu 90 graus, bateu aqui em cima. Qual que é o valor do seno? 1. Então, arcosseno de 1, ou seja, o arco cujo seno é 1, é π sobre 2. Ah, professor, mas você não falou aqui, ó, que o seno de 5π sobre 2 também é 1? Sim, é 1, mas agora ele não está mais nesse intervalo aqui, depois de ter sido feita a restrição. E esse valor aqui, ele passa a ser único, tá legal? E aí você consegue uma função. Então, por exemplo, quanto vale o arcosseno de meio? Então, você está perguntando, qual é o arco do ciclo trigonométrico cujo seno é meio? E a resposta é o quê? 30 graus, porque seno de 30 graus é quanto? Meio, tá legal? Que é o π sobre 6, tá? Quem é o arco cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2, ó, tá aqui para baixo, tá? Desculpe, aqui para baixo. Para dar menos raiz de 2 sobre 2, o arco tem que ser quanto? Tem que ser menos 45 graus. É o 45 graus aqui, meia volta negativa, tá legal? Um quarto de volta aqui. Desculpe, metade de um quadrante aqui negativo, tá legal? Então, com essa restrição, você consegue definir a volta, tá legal? Que é a função inversa do seno, que é a função arcosseno, tá legal? Então, é bacana a gente entender isso aqui, ó. Então, de maneira análoga, e para não ficar muito repetitivo, a gente consegue definir a função arco-cosseno, que é a função inversa do cosseno, tá? Então, lembra que o cosseno ele também está definido em toda a reta, tá legal? E ele também é uma função periódica, portanto, ela tem muitos valores que são repetidos para números diferentes, e isso vai causar uma não injetividade dela, tá? Aí a gente tem que restringir o domínio dela, tá legal? Isso aí vai estar como exercício para vocês. Aí a restrição vai ser um pouquinho diferente. Aí para fazer o cosseno, pessoal, o cosseno ele vai estar aqui, ó, o cosseno é no eixo horizontal. Aí em vez da gente pegar de menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente vai pegar o quê? Vai pegar de 0 até π, ou seja, vai pegar a meia volta aqui em cima, ó, tudo bem? De modo que o cosseno não se repita, tá legal? Então aqui no caso da função arco-cosseno,
vai ser de menos 1, 1 até o intervalo 0π fechado, tá? E a gente também define a função arco tangente, tá legal? O arco tangente ele vai ter o mesmo domínio da função arcosseno, excluindo-se o π sobre 2 e o menos π sobre 2, porque é quando o cosseno dá zero, certo? E lembra que tangente é seno sobre cosseno, se o cosseno der zero ela não existe, tá legal? Enfim, pessoal, continuando, tá? Tem uma função também, agora que a gente já falou, já sabe um pouquinho mais sobre a inversa, que é a função logarítmica, tá? É o log. E o log ele é definido como a função inversa da exponencial. Então, na aula passada eu falei um pouquinho sobre função exponencial para vocês, tá? Então, a função exponencial de base A, lembrando que o A, né, tem que ser um número estritamente positivo e diferente de 1. Então, a função exponencial de base A, que é a função A elevado a x, ela é uma função que é uma bijeção, tá? Ou seja, ser uma bijeção é a mesma coisa que ser uma função bijetora. Significa que ela é uma função injetora e sobrejetora. O que eu estou querendo dizer? A função A elevado a x, se você troca o valor x do expoente, o valor dela troca, tá? Então, assim, não tem como você pegar dois números x diferentes aqui, tipo x1 e x2, e você eleva a mesma base a expoentes diferentes e o número dá igual, tá? Então é uma função injetora. E ela também atinge todos os números no intervalo 0 mais infinito. Lembra que o zero aqui é aberto, tá? Tem que lembrar que a função exponencial, ela nunca é igual a zero, tá? O a elevado a x sempre é um cara estritamente positivo. Então significa que todo mundo aqui nesse intervalo, ele vai ser atingido por um valor a elevado a x, que vai ser justamente o valor do log, tá? O x no caso aqui. Então, a inversa, né, da função exponencial, a f a menos 1, a gente vai chamar de função logarítmica de base A, tá legal? Essa função é denotada por f a menos 1, no caso aqui é o f a menos 1, né? Ela é denotada por log na base A, tá? Aqui, pessoal, era para ser y, tá? Então, só vou repetir essa frase que eu fiquei meio bananado, ó. A inversa, né, da função exponencial, ela é chamada de função logarítmica de base A e ela é denotada por isso aqui, ó, log na base A, tudo bem? Então, quando você vê log na base A do número y, significa que é o logaritmo, na base A desse número y, tá legal? Como que isso aqui é calculado? O log na base A do y vale x, sei somente c, a elevado a x igual a y. Então, é a velha história, né, da função inversa, tá? Então, ó, isso que eu tô falando, ó, tá vendo, ó, essa relação aqui, no caso lá do log vai ser aquilo, no caso da função inversa trigonométrica, vai ser isso aqui, tá vendo? Então, é sempre a mesma relação, só tá mudando a função. Então, de novo, o logaritmo na base A de um número y vale x, sei somente c, essa base A elevado a x dá o y, tá? Como que isso funciona? Então, alguém te pergunta, tá lá na rua, de boa, o cara falou, quanto que é log na base 3 de 27? O que você vai pensar? Eu tenho que elevar o 3 a qual potência para dar 27? Ou seja, o log na base 3 do 27, ele é o que? A potência que você coloca nessa base, no 3, para o resultado da 27. Aí você lembra, opa, pera lá, 3 vezes 3 é 9, né? 9 vezes 3 é 27. Então você multiplica o 3 por ele mesmo 3 vezes e o resultado é 27. Então, como 3 ao cubo é 27, que é o que eu estou falando, o log na base 3 de 27 é 3. Tá vendo? Ó? Por quê? Quem é o expoente que eu coloco nesse cara para dar 27? É o 3, tá legal? Que é o valor do log. Então, ó, quanto que vale log na base 10 de 100? Qual que é a pergunta? Que expoente eu coloco no 10, tá legal? Para o resultado dar 100. Aí você lembra, 10 ao quadrado é 100, então a resposta aqui é 2, tá legal? Aí você pode brincar um pouquinho, ó. Quanto vale log na base 2 de 0,25? Aí o que é 0,25? Ó, 0,25 é 1 dividido por 4. Lembrando das regrinhas de potenciação que a gente viu na última aula, 1 dividido por 4, o que é? A mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Só que o 4 é 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado elevado a menos 1 é 2 a menos 2. Então a resposta aqui é quanto? Menos 2. Ou seja, 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 quarto, é 0,25. Então a resposta desse log é menos 2. Aí, depois vocês pensem um pouquinho nesse aqui. O log na base 5 de 0,2 é menos 1. Tá? E é simples. Aí você pratica isso aqui. Aí você vai entender qual que é o princípio, tá legal? De você definir uma função log. Tá?
Falando um pouquinho dos gráficos, tudo bem, pessoal? Lembra do gráfico da função exponencial? Ó? Então esse gráfico em vermelho aqui, eu coloquei o gráfico de uma função exponencial a elevado a x para uma determinada base a. Então isso aqui, lembrando que para o gráfico ser crescente, como esse aqui, a função o a tem que ser maior do que 1, né, estritamente maior do que 1. E lembra que a elevado a zero é sempre 1, então todo gráfico de função exponencial corta o eixo y na altura 1, né? Está amarrado nesse ponto aqui. Então a função exponencial ela cresce, como a gente viu, quando o x cresce, né, ela cresce bastante. E quando você vem aqui para os números negativos, ela se aproxima do zero. Essa curva aqui tende a estacionar em cima do eixo x, mas ela nunca toca, tá? Então, a função log, ela tem um gráfico, tudo bem? Que é um gráfico que ele tem uma simetria com o gráfico da função exponencial em relação à diagonal, a diagonal y igual a x, tá? Então, veja bem, ó, quando você se aproxima do zero, aqui ó, você vem no eixo x indo para o zero, o log ele vai para quanto? Ele vai para menos infinito, tá legal? Ou seja, para que os valores do log fiquem muito pequenos, significa que o expoente está indo para menos infinito, tá legal? Então, na verdade, o resultado do log aqui para números próximos de zero, ele vai dar cada vez mais negativo, tudo bem? O log na base, em qualquer base, né? Log em qualquer base, deixa eu ver se eu falo direito isso. Log em qualquer base de 1 vale 0, porque todo número elevado a zero vale 1, tá legal? Ou seja, a gente não viu lá uma propriedade que todo a elevado a zero é igual a 1? Então, nesse caso aqui, o gráfico do log sempre vai cortar o eixo x nesse ponto aqui, no ponto 1, tá? E aí o gráfico do log ele é um gráfico crescente, também como o gráfico do a elevado a x, só que assim, ó, o a elevado a x ele cresce muito rápido. Quando você reflete isso aqui, ó, você tem um gráfico que é crescente, mas é um gráfico que ele cresce bem devagar, tá? Então a função logarítmica é a função que cresce mais lentamente de todas. A gente pode pensar assim, né? Ela é o contrário, como até a gente sabe, é a inversa da função exponencial. Então, ó, estou frisando de novo que você consegue obter o gráfico da função logarítmica fazendo uma reflexão do gráfico da função exponencial de mesma base, tá vendo? Aqui é a e a, em relação à diagonal y igual a x, tudo bem? Existe uma simetria. Em geral, para toda a função f e toda a inversa dela, né, toda vez que você olha o gráfico da f e olha o gráfico da f menos 1, da inversa da f, existe uma simetria entre esses gráficos, tá legal? Quando olhado em relação à diagonal, a reta y igual a x, tá legal? Então eu só explicitei isso aqui no caso do log, mas se você pegar, por exemplo, aqui, ó, você pegar a função raiz quadrada, tudo bem? Definida, né, para números positivos, e a função x ao quadrado, ó, lembra que a x ao quadrado, o que ela faz? Ela vai dar uma parábola assim, né? A raiz ela vai dar a parábola como se fosse deitada, tudo bem aqui, ó? Então vai ter uma simetria também em relação à diagonal, tá? Depois vocês podem usar um aplicativo, até o colega mandou no grupo lá, acho que o GeoGebra ou qualquer outro aplicativo de gráficos, para poder fazer o desenho dos gráficos e entender esse fenômeno, ou seja, plota o gráfico da f, escolhe uma f qualquer, plota o gráfico dela, aí plota o gráfico da inversa, da f é menos 1. Você vai ver que sempre obedece essa relação de simetria, tá? Um gráfico é o espelho do outro em relação à diagonal. Joia? Bom, algumas observações sobre a função logarítmica, tá? Se a base da função log é o número e, que é aquele número que eu já comentei dele, que chama número de Euler, tá bom? Que é um número importante, ele é um número irracional, que vale aproximadamente 2,7, né? Que eu já comentei que é um número que aparece muito em aplicações e tal. Então a inversa dessa função exponencial de base e, que é a função e elevado a x, que eu já tinha comentado que é a função exponencial mais importante, tá? No cálculo, na verdade, acho que é a função mais importante de cálculo da matemática inteira, é a e elevado a x, tá? Então, a inversa da e elevado a x, que seria o log na base e, ele é denotado como ln, tá? E ele é chamado de logaritmo natural. Ou seja, aparece tanto, essa função aqui aparece tanto quando você vai estudar os fenômenos da natureza, coisas que estão relacionadas a crescimento, a decaimento, enfim, vai estudar simetria entre coisas, enfim, todo fenômeno variacional que você estuda, né? Na natureza, por exemplo, aquela escala de terremotos, né? Tem muitas escalas que usam o log, né? Faz a escala com a função logarítmica, tudo isso aparece tanto esse número e aqui,
que esse ln, que seria o log na base e, tem uma notação especial, ele é chamado de logaritmo natural, tudo bem? Então toda vez que você vê ln, você vai lembrar que é a função log definido na base e, tudo bem? E se você pegar a base 10, tá legal? Que também é uma base importante, o log na base 10, ele é simplesmente o log, tá? Então quando você vê só assim escrito log de x, não é ln agora, só é log, ou seja, quando você omite a base do log, significa que você está calculando na base 10, que também é uma base de logaritmos importante, óbvio, porque a gente escreve em potências de 10, né? Então você tem um problema aqui, que é um problema tipo, sei lá, de crescimento polinomial, e você coloca ele numa troca, né, a escala dele passa por uma coisa logarítmica, ele passa a ser linear, tá? Então essa base 10 é uma base importante também. Tudo bem, meus queridos? Então esses dois são os logs mais importantes, tá? Então da parte de teoria era o que eu queria falar hoje, tudo bem? Então tem que guardar essa questão do gráfico do log em relação ao gráfico da exponencial, entender o que significa a função inversa, tá? E aqui tem alguns exercícios que eu coloquei para vocês responderem, tá? Resolverem. Eu vou mandar esse PDF aqui no grupo da nossa aula, tá legal? Para vocês terem acesso aqui aos exercícios, tá? Estou passando aqui rapidinho por eles, vou explicar rapidinho. E aí eu vou perguntar um desses exercícios na prova, assim como vou perguntar um do material da aula passada, tá? Então, o primeiro exercício é assim, ó, baseado na definição da função logarítmica. Que definição da função logarítmica? Essa aqui, ó, tudo bem? Baseado nessa definição da função log, explique por que valem essas propriedades. Vocês já devem ter ouvido falar no colégio, ou já devem ter usado no Enem e tal, alguma dessas propriedades do log. Que o log do produto de dois números é a soma, né, dos dois logs, ou seja, log na base A de U vezes V é o log do U somado com o log do V. Se for divisão é diferença, e se for potenciação, o log na base A de U elevado a V, esse V sai multiplicando, V vezes o log na base A de U. Por que vale isso aqui? Ou seja, você consegue explicar por que isso aqui é verdadeiro olhando a definição do log? Então é só olhar aquelas propriedadezinhas de potenciação que eu passei na aula anterior, só que agora ver elas pelo lado do log, tudo bem? Então, quando você multiplica potências de mesma base, o que acontece com o expoente? Ele soma, e o log ele é o expoente, né? Ó, tá vendo? Qual que é o valor do... Vamos voltar para o meu exemplo aqui, ó. Qual que é o valor do log na base 3 de 27? Não é 3 porque ele é justamente o expoente que a gente coloca? Então, quando você olha aquela propriedade, por exemplo, produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma o expoente, é o que você está tendo aqui, tá vendo? É justamente essa propriedade. Então, esse tipo de explicação que eu quero. Para fazer os gráficos no mesmo plano cartesiano, ou seja, você faz o mesmo eixo XY, né? Um par de eixo XY, nesse mesmo desenho, faz o gráfico do log na base 2, do log na base 10 e do log na base aqui é 0,5, tá? Log na base meio. E explica o que está acontecendo com o gráfico dessas funções, tá legal? À medida que esse número A, que é a base, cresce. Ou seja, quando você compara o log na base 2 com o log na base 10, que gráfico cresce mais rápido? Quem está mais alto, né? Esse cara aqui, comparado com os outros também. Então, tente estabelecer uma lógica fazendo os desenhos dos gráficos, tá? Para resolver essas três equações aqui, usando, né, as propriedades do log, tudo bem? Isso aqui é só resolver e achar o valor do x. E aí fazer os gráficos das funções arco, cosseno e arco tangente, que eu não fiz aqui na sala, eu não falei aqui, só comentei rapidinho, então deixei como exercício, tá? Então olha lá o intervalo em que o arco cosseno está definido, tanto domínio como contradomínio, e o intervalo que o arco tangente está definido, tanto domínio como contradomínio. Faz os gráficos e aí procura comparar com os gráficos do cosseno e da tangente para você ver que realmente vai acontecer aquela simetria que eu estava falando. E fecha explicando por que a função arco-cosseno não é o inverso multiplicativo do cosseno e por que a função arco-tangente não é o inverso multiplicativo da tangente, tá? Então, essa função aqui tem um nome, tudo bem? Como é que é o nome dessa função aqui? Essas funções são iguais? Então, escolhe um valor de x, tipo, escolhe alguns valores de x e olha que isso aqui dá resultado diferente, tá? Então, essa última parte do exercício é para vocês tentarem esclarecer ou ter na cabeça que função inversa não significa a mesma coisa que inverso multiplicativo. Então, quem que é a função inversa do x quadrado? É 1 dividido por x quadrado. Isso é mentira. A função inversa do x quadrado é a raiz de x. Tá legal, pessoal?
E era isso, tudo bem? Por hoje é só, tá? Façam os exercícios. Fica aí o meu abraço a todos, né? E já com o desejo de uma boa prova pra gente na sexta-feira, tá legal? Abração, tchau, tchau, boa noite.